Olá, boa noite. Meu nome é Jéssica, eu sou a última apresentação antes do painel, então eu vou tentar ser rápida, porque o tempo está curto. Eu sou Data Scientist, no time de cobranças, faz uns 6 meses. Antes disso, eu trabalhei no time de crédito. Então, basicamente, estou pagando os meus erros de ter dado cartão para pessoas que não iam pagar, porque agora preciso cobrar deles. E eu vou explicar um pouco sobre um projeto que é mais de pesquisa, de testar novas técnicas diferentes. Como os outros meninos comentaram, a gente tem um pouco de liberdade aqui no Nubank para conseguir testar técnicas diferentes e ver se a performance consegue melhorar. Se essa performance melhora, a gente vai atrás para conseguir colocar em produção. Então, este é um dos projetos que também tenta visar isso. E é da análise de sobrevivência. Então, não sei se todo mundo sabe que é análise de sobrevivência, porque é um tema um pouco mais relacionado para pessoas da estatística ou da econometria. Então, e não tanto de data science e computação, que são mais os perfis que a gente tem. Então, eu vou explicar um pouquinho da teoria, tá? Então, análise de sobrevivência são todas as metodologias que estão relacionadas a prever o tempo até um evento acontecer. Ele foi inspirado inicialmente para problemas relacionados a ensaios clínicos, onde os médicos queriam ver o tempo até a morte, por isso é sobrevivência, porque a gente queria ver quanto sobrevivia. E era mais ou menos assim, tipo, eles começaram e a gente decidiu expandir as aplicações que os médicos e os estatísticos que trabalhavam com isso usavam para outro tipo de problemas. Então, basicamente, o que a gente tem, imagina que a gente está fazendo um ensaio clínico e a gente quer ver se, sei lá, quimioterapia, de fato, está ajudando as pessoas que têm câncer a viver mais tempo. Então, o que a gente tem é que alguns pacientes deles morrem. Então, a gente está vendo o evento, que era a morte que a gente queria ver. Alguns deles param de ir no teu ensaio, alguns não continuam indo no médico, ou pode ser que eles tenham morte, mas não é relacionada com o evento ou com a doença que você estava querendo ver. Vamos supor que das pessoas que estavam no teu experimento foi atropelada por um ônibus, então você sabe que ela morreu depois de 2 semanas. Mas, na verdade, não é esse evento que você queria ver, não era a morte dado atropelamento, senão era a morte dada a doença. Então, o que acontece é que várias pessoas do teu experimento terminam estando censuradas. Você, de fato, não sabe o tempo até a morte dessas pessoas. Então, o que acontece é assim, exatamente assim. A gente tem alguns IDs, a gente vê eles ao longo do tempo, desde o início do teu experimento. A gente tem alguns tempos que são dos eventos, que são as mortes, e outros tempos que são o último tempo que você conseguiu ver daquela pessoa. Então, vamos supor que eu terminei meu experimento 6 meses depois de que eu comecei. Então, para várias pessoas, eu vou ter um tempo de 6 meses, que é até onde eu consegui ver se as pessoas estavam vivas ou não. Então, a nossa base vai ter mais ou menos uma estrutura assim. A gente, para cada ID, tem um tempo. E a gente tem um delta atrelado, que é meio que um flag, que ele fala se o evento foi observado ou não. Então, no primeiro ID, a gente sabe que no tempo T1, o evento não tinha acontecido ainda. Então, na verdade, eu tenho um tempo, não do evento, senão um tempo de vida, não do evento que eu queria ver. Em cambio, no T4, no indivíduo 4, a gente sabe que no tempo T4 o evento aconteceu. Então, a pessoa no T4 morreu. Então, vocês podem pensar, beleza, eu comentei lá no início que eu queria modelar tempos até um evento acontecer. Então, tem a minha variável tempo, ela é uma variável contínua, e eu poderia fazer qualquer tipo de regressão normal, regressão linear, um modelo de árvore, sei lá, para prever esse tempo. O problema é que eu tenho censura. Eu não tenho tempo de morte para todo mundo. E se eu decidisse excluir todo mundo que não tem o evento que eu queria ver, o que vai acontecer é que eu vou perder muitas pessoas do meu experimento. Então, a gente espera ter menos pessoas que morreram das que de fato sobreviveram, porque senão o teu tratamento não está sendo tão efetivo quanto você queria. Então, você está diminuindo muito a sua base. Então, é aí que entra a sobrevivência. A gente lida com problemas que têm 3 definições específicas, que é o evento, que é especificamente o que a gente quer prever, seja morte, pagamento, alguma ativação específica do cartão, alguma compra, algum fraude, alguma coisa assim, ou o que você quer prever. O tempo é o período que toma para você observar esse evento em específico, então não necessariamente tem que ser tempo do que a gente pensa em semanas, em dias, em horas, pode ser também idade, ou pode ser algum outro tipo de variável que especifique uma ordem em que as coisas vão acontecendo. E a censura, que é a parte mais destacante do modelo de sobrevivência, que é o que acontece quando a gente, de fato, não consegue observar o evento em si. A gente tem um tempo, mas não é o tempo do evento que a gente estava querendo observar. Então, como eu mencionei, pode ser por diferentes razões, motivos que a gente
dependendo do problema que a gente esteja resolvendo, ele vai ser definido. Então, eu vou explicar duas métricas, não são métricas, coisas que Survival Analysis tem, que inicialmente é a função de sobrevivência, que ele especifica qual é a probabilidade de uma pessoa sobreviver desculpa, que o evento seja acima do tempo que a gente está querendo saber. Então, a gente quer ver o tempo que a pessoa vai sobreviver, dado que a pessoa já sobreviveu todo esse tempo. Então, essa é uma função que vai decrescendo, porque a gente sabe que, ao longo do tempo, as pessoas vão tendo o evento de interesse que a gente tinha, e a gente sabe que no tempo zero igual a 1, porque, na verdade, todo mundo vai sobreviver mais de tempo zero, porque todo mundo começa o seu experimento vivo, a gente não vai começar o experimento com pessoas que já morreram, então, por isso é desse jeito. A gente tem a segunda definição bastante importante, que é a função de Hazard, que ela é um pouco mais complicada de explicar, ela é o potencial instantâneo por unidade de tempo de a pessoa ter o evento no próximo instante de tempo, dado que ela sobreviveu a esse instante de tempo. Então, se vocês pensam, é um pouco contrário à função de sobrevivência, porque a gente quer ver que a pessoa viva mais tempo. Neste caso, eu quero prever, ou quero medir, que o evento vai, de fato, acontecer. Então, é meio que o complemento, mas não é tanto complemento, porque ele é o potencial. E no livro que eu estou lendo, que é esse que está aqui, que não dá muito para ver, que é Survival Analysis, a Self-Learning Text, eles explicam com um exemplo bem fácil de como entender que é um hazard function, que imagina que você está dirigindo um carro e você está vendo a sua velocidade lá e aparece 60 km por hora. Então, isso quer dizer que se você continuar indo na mesma velocidade que você está indo agora, potencialmente você vai chegar em 60 km na próxima hora. Então, hazard function é exatamente a mesma definição. Se você continua indo do mesmo jeito que você está indo agora, potencialmente você vai alcançar a probabilidade no próximo intervalo de tempo. Então, basicamente, essa é a definição de hazard. Tem 3 objetivos específicos que são importantes nessa sobrevivência, que primeiro é estimar a função de sobrevivência, ou hazard function, para uma base de dados que vocês têm. O segundo é comparar essas funções de sobrevivência que vocês estão obtendo. E o terceiro seria entender que o que está influenciando essas funções de sobrevivência estarem dando resultado. Por exemplo, você quer, de fato, entender se uma idade em específica, ou sei lá, ser mais novo, influi que o tratamento de câncer seja mais efetivo que o outro tratamento para pessoas mais velhas. Aí tem esses três objetivos específicos. Eu vou focar só no segundo, tá? Eu não estou querendo entender o que está acontecendo com as pessoas. Primeiro, porque o Nubank não faz ensaio clínico, então eu só quero entender no universo de crédito que a gente tem aqui no Nubank. E segundo, porque é especificamente o problema que eu consegui aplicar dentro de collections, tá bom? Então, eu vou explicar um modelo que é bem comum, bem famoso, bem tradicional, na verdade, que é o modelo de Cox. E ele o que faz, a gente começa trabalhando com o hazard function e ele estipula uma fórmula específica para o hazard. Então, ele explica que o hazard é uma função baseline, que é esse lambda zero, e ele usa essa exponencial de uma função phi, onde eu estou estipulando que essa função phi é uma combinação linear das minhas features das minhas pessoas. Então, vamos supor que eu tenho idade, gênero, renda da pessoa, esse tipo de informações. Eu estou assumindo que essas informações entram linear ou influenciam linearmente na minha função de hazard. Então, uma característica específica do modelo de Cox é que a gente estipula que essas features, elas não mudam ao longo do tempo. Então, se vocês veem, esse phi não depende do tempo, ela depende só das features. Então, é uma assunção, uma suposição um pouco forte, porque a gente pode pensar, a idade vai mudando, mas é um jeito de a gente conseguir modelar o modelo sem pensar que as curvas de risco vão se intercalar ao longo do tempo. A gente está mantendo que as features vão se manter constantes. Então, se você tem um risco maior que outra pessoa, esse risco vai sempre, constantemente, ao longo do tempo, ser maior. Então, eu comentei que, não comentei, lá na minha descrição estava que eu ia explicar uma alteração que o modelo de Cox, ele assume que as features entram linearmente. Agora, a biblioteca de Gradient Boosting tem a opção de você fazer modelo de sobrevivência. Então, a única diferença no modelo de Cox, do modelo de Cox tradicional, é que, em vez de eu assumir que as minhas features vão entrar linearmente, eu estou assumindo que as minhas features vão entrar no ensemble de trees que o Gradient Boosting tem. Eu continuo minimizando a mesma função, eu continuo incluindo a censura, só que agora não é mais linear. Agora eu consigo incluir a não linearidade que as minhas features vão ter.
Aí, beleza, vou passar um pouco rápido nesta parte, que é como eu avalio. A gente está acostumado em regressão, legal, eu vou usar o erro mínimo quadrado, ou para classificação eu vou usar a UC ou log loss. Para survival eu não consigo fazer nada disso, porque eu tenho censura. Então, na verdade, eu não tenho nem tempo, eu não tenho nem probabilidade, também não, porque tem censura. Então, o que eu faço é, na verdade, medir a ordenação desse hazard function. Se eu tenho alguns tempos, eu sei que uma pessoa sobrevive mais tempo que outra, eu quero que o meu risco continue ordenando desse mesmo jeito o meu potencial de a pessoa ter o evento no próximo intervalo de tempo. Então, basicamente, se fosse a mesma definição da UC, só que em vez de comparar os uns com os zeros, eu comparo as ordens do tempo ao longo da minha base. Então, só que tem um pequeno detalhe, que eu só consigo comparar evento com evento, porque, de fato, eu sei o tempo específico que a pessoa viu o evento que eu queria ver, ou evento com censura, quando a censura é maior que o tempo do evento. Por quê? Porque eu sei que a pessoa passou por esse tempo do evento, sobreviveu e continuou. Então, eu sei que a morte dessa pessoa vai ser depois do evento que eu já observei. Então, beleza. Aí, eu comentei que eu estava querendo, de fato, comparar funções de sobrevivência, ou hazard functions, o que vocês quiserem comparar, entre várias pessoas. Então, como isso se relaciona com o problema de classificação? Então, eu vou explicar um pouquinho isso com cobrança, que é o time onde eu trabalho agora. Eu vou explicar primeiro o que é o meu time de cobrança, tá? Então, o que a gente quer, na verdade, é dar poder de novo às pessoas para o controle da vida financeira deles. Então, eles já estão em dívida com a gente, e a gente gostaria que eles, de fato, começassem a ter acesso a crédito de novo. Eles estão com o nosso crédito, eles estão devendo. Então, a gente, na verdade, quer dar poder para eles, ter as ações suficientes para eles, de fato, conseguir pagar a dívida e voltar a conseguir usar o nosso cartão. E a gente quer, do mesmo jeito, minimizar as perdas do Nubank, porque a gente deu crédito, no final, confiando que todo mundo ia pagar. Eles não pagaram, então a gente quer recuperar esse dinheiro de volta, tá bom? Não sei se todo mundo sabe, mas crédito é um dinheiro que a gente confia no cliente, então é um dinheiro que a gente empresta de um certo jeito, e a gente gostaria de recuperar esse dinheiro que a gente emprestou. Então, o que a gente faz em Collections é tentar desenhar qual é a estratégia que a gente vai fazer para essas pessoas recuperarem. Então, vamos supor que eu entrei em Collections, eu quero identificar quais são os perfis das pessoas que, de fato, vão pagar, ou mais rápido ou mais devagar, para eu saber quais são os tipos de ações que eu vou fazer com eles. Então, vamos supor que tem uma pessoa que, por jeito nenhum, a pessoa vai pagar a nossa dívida. Então, pode ser que a gente queira fazer ou uma ação bem mais agressiva com a pessoa, ou pode ser que a gente simplesmente desista e fala, bem, tudo bem, essa pessoa não vai pagar, não vamos fazer nada. Então, o que a gente quer fazer é exatamente isso, saber, eu vou enviar um e-mail, eu vou ligar, eu vou ir na porta da casa dele, vou bater, vou falar, me paga o meu dinheiro, ou não, ou simplesmente vou ignorar essa Collections e eu vou continuar com a minha vida. Então, isso é basicamente o que a gente faz em Collections, a gente desenha a melhor estratégia para a gente recuperar o dinheiro. Então, voltando, como Survival consegue me ajudar em cobranças? Então, eu posso ter um modelo de classificação que eu quero identificar quais são as dívidas que vão pagar nos próximos 30 dias. Aí, uma das desvantagens desse tipo de modelo é que eu preciso esperar os 30 dias para conseguir ver o target, ver quem de fato pagou nos 30 dias. Então, por consequência, eu perco os dados mais recentes. Se eu quiser fazer o modelo hoje, como eu preciso esperar 30 dias para ver o meu target, eu não conseguiria usar, por exemplo, novembro, porque eles ainda não têm o target fechado. Então, para o modelo de classificação, eu perco essas informações. E também a definição de quantos meses eu quero observar. Eu comentei um mês, mas por que não 2 meses? Ou por que não 28 dias em vez de 30? Tipo, esse tipo de análise a gente tem que fazer antes da gente conseguir definir qual é o target que eu vou querer modelar. No modelo de sobrevivência, na verdade, eu não tenho esse problema, eu só preciso definir qual é o evento que eu quero. Então, eu quero saber que pessoas vão recuperar. Pronto, acabou. Então, não tem desvantagem, é um modelo perfeito. Eu não preciso perder dados, eu consigo pegar todo mundo, pessoas que pagaram em 15 dias, pessoas que pagaram em um dia, pessoas que pagaram em 60 dias. Eu consigo pegar todo mundo porque eu consigo incluir censura no meu modelo. Então, desvantagens não tem por enquanto. Então, como a gente faz? No meu modelo de classificação, eu consigo usar qualquer tipo de metodologia que eu quiser. Eu posso usar regressão logística, regressão só logística. Eu consigo usar gradient boosting, random forest, qualquer um que vocês quiserem de classificação, e eu conseguir a probabilidade da pessoa recuperar na próxima vez. Pronto. Aí, em Survival, eu uso o modelo de Survival, que pode ser o Cox Model ou qualquer outro que vocês conheçam, e a gente pega
o risco relativo, ou hazard function, que eu expliquei, que é o hazard function, da pessoa recuperar, da gente ver o evento acontecer, só. E a gente coloca ele em produção. Para o de classificação, a gente seleciona um threshold, onde, a partir desse threshold, se a probabilidade de recuperar em menos de um mês é maior que esse ponto de corte que a gente selecionou, a gente vai classificar a collection como uma possível recovery. E no survival, a gente vai fazer exatamente o mesmo. A gente vai colocar um threshold onde, a partir desse ponto, se o meu risco é maior, se o risco da pessoa conseguir ver o evento é maior que esse ponto de corte, eu também vou classificar essa collection como que recuperou. Então, no final, do mesmo jeito de survival, eu consegui chegar num problema de classificação basicamente similar. A única diferença é que, com survival, a gente espera que o modelo consiga ordenar melhor. Por quê? Porque eu tenho o meu target não é 1 e 0. Eu consigo ver, ou espero que o modelo consiga ver, pessoas que recuperam mais rápido ou mais devagar, dadas as minhas políticas que eu estou fazendo. Então, uma das grandes vantagens. Aí, em relação ao resultado. Esse foi um teste que a gente fez com um sample. Então, para diferentes bandas de atraso, a gente viu que a gente consegue incrementar o C-index entre 0,2 e 1,3 pontos percentuais, comparando sempre com o mesmo problema de classificação equivalente. Então, fazer exatamente o que eu comentei antes e avaliar a nossa métrica, que seria um concordance index. Vocês podem pensar, beleza, 0,2 não é quase nada e tal, mas, dependendo da metodologia e de quanto impacta isso no negócio, pode ser que 1 ponto percentual na métrica que vocês estão usando equivale a milhões de reais que a gente consegue recuperar em collections. Então, survival pode ser que vale a pena de considerar para problemas que vocês tenham atualmente nas suas empresas. Então, eu comentei que survival é bem famoso para ensaios clínicos, muitos hospitais usam esse tipo de análise quando estão trabalhando com os médicos, mas não quer dizer que as aplicações são bem restritas nesse meio. A gente tem aplicações que eu expliquei de collections, como hasta tempo da próxima compra que a pessoa vai fazer, o tempo que a pessoa demora em conseguir um novo emprego, dado que a pessoa está desempregada, ou o tempo da pessoa casar, dado que está solteira, sei lá, se vocês têm esse interesse de mapear isso no seu problema. Então, é uma área que está abrangendo bastante áreas de aplicação e que continua sendo desenvolvida porque o pessoal está conseguindo ver mais vantagens nela. Então, para concluir, vocês deveriam considerar usar survival quando o teu target tem alguma definição de tempo integrada. Se ela não tem tempo, tipo, eu quero classificar cachorros de gatos, desculpa, survival não vai ajudar nisso, mas se o teu target tem algum tempo involucrado, survival pode ser uma opção de considerar. Também, quando a gente está lidando com censura, quando vocês não querem perder dados ou vocês não conseguem observar o evento por muito tempo, vocês deveriam considerar survival. Desse jeito, também, a gente consegue aproveitar quando temos poucos dados. Vamos supor que, sei lá, vocês acabaram de fazer um teste e vocês já querem começar a fazer modelos. Então, survival, dado que a gente consegue usar censura, a gente consegue começar a aproveitar para fazer predições bem mais rápido. E quando a data mais recente, os dados mais recentes são bastante importantes. Vamos supor que eu quero fazer um modelo de crédito. E aí eu quero usar o target de Basileia, que é 90 dias em 12 meses. Quer dizer que eu preciso esperar 1 ano para conseguir observar o meu target. Vocês podem pensar, beleza, mas é normal. Mas num ano acontecem muitas coisas. Então, tipo, vocês perderem o último ano que vocês estão vendo, significa vocês terem uma desfasagem na produção de 1 ano. Então, a performance que vocês estavam vendo ou tentando estimar 1 ano atrás, possivelmente não vai ser nem próxima da performance que vocês vão conseguir agora em produção. Então, nesse tipo de... Tipo, em collections eu falei 1 mês. Mas se eu tivesse colocado um target de 6 meses, perder 6 meses é bastante. Então, nesse tipo de casos, survival é uma boa opção. E é isso. A gente tem uma pergunta que, enfim, vamos ver se fica claro para ti. Vocês consideraram utilizar um modelo de Cox com variáveis exógenas mudando no tempo? Não. Não. A gente, inclusive, o modelo de Cox que eu testei dos resultados é um de gradient boosting, não foi o modelo de Cox original, então ele muda um pouco, mas a gente não incluiu variáveis exógenas mudando no tempo. A gente está assumindo que elas continuam constantes mesmo. É isso, obrigada. Obrigada.